Vou responder aí uma pergunta que eu vejo que é de grande contribuição até para as pessoas que estão aí na parte aí de idade adulta, né? Iniciando aí na fase adulta e que ainda não sabem muito bem o que querem da vida, estão perdidos. E isso acontece muito. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade com 18 anos. Eu saí do ensino médio e daí eu sei que, tá, beleza, eu não sabia muito o que eu queria, não tinha muitas oportunidades na minha cidade para faculdade e eu não queria estudar muito longe, né? E daí eu comecei a ver os cursos que eu iria fazer e tal. Daí eu disse, bah, na minha cidade tinham alguns cursos, era psicologia, direito, administração, ciências contábeis, psicologia, direito, ciências contábeis, administração e eu acho que alguma coisa relacionada à informática, daí não me lembro se era sistemas de informação ou alguma coisa assim, tá? Bom, tinha também educação física, mas daí tinha que começar as cadeiras aqui e depois tinha que ir pra Canoas, né? Bom, daí na época conversando com a minha mãe, uma realidade totalmente diferente da que a gente tem hoje, assim, de esclarecimento, né? Dentro do que era mais viável, fui fazer administração, porque na época, em 2006, 2007, ter uma faculdade fazia diferença, né? Com o avanço aí dos tecnólogos, isso já não faz praticamente nada de diferente, assim. Na verdade, ele só elimina, porque quase todo mundo tem, né? Quem não tem tá fazendo, tá concluindo. Então, ter uma faculdade deixou de ser o diferencial, bem como uma pós-graduação. O diferencial hoje é, se você tem um mestrado, um doutorado, que daí tu consegue, por exemplo, dar aula, se te interessa, né? Mas, no geral, assim, não faz tanta diferença. Não faz praticamente nenhuma diferença tu ter ou não uma faculdade. Bom, eu digo assim, gente, claro que faz quando vão pedir ensino superior, tu tem que ter, senão tu não concorre àquela vaga. Mas eu tô dizendo que a massa, a grande massa que há alguns anos não tinha faculdade, hoje tem, né? Então, acabou que desvalorizou muito o ensino, né? Bom, daí a partir daí, tanto que fazer administração na minha época era na base de R$1.000, assim, cadeiras, que seria hoje uns 1.500, tá? Hoje um tecnólogo tu faz com R$300, menos até, dependendo. Tu faz uma graduação com R$300 por mês. Bom, daí quando a gente tá entrando nessa idade aí que às vezes não é, às vezes tu tá com 25, 26 anos, tu não conseguiu fazer uma faculdade por N motivos, de repente porque tu não teve grana, tu teve que trabalhar desde cedo e se sustentar, e foi difícil, e agora tu tá pensando no que eu vou fazer. E daí surgem vários pontos que a gente fica pensando, e me coloco nesses pontos também, já pensei muito e penso ainda. Ah, Priscila, o que eu faço? Eu arrumo um trabalho que eu trabalho um pouco menos horas. Vou dar um exemplo, de operador de telemarketing, ganhando menos, mas trabalho 6 horas ali e dedico o resto do tempo para os estudos. Eu faço uma faculdade, né, me formo e depois começo a prestar concurso. Eu faço faculdade, trabalho normalmente 8 horas e presto concurso ainda. Bom, gente, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu me lembro que quando eu estudava, quando eu tava assim no 4º, 5º semestre da faculdade, eu trabalhava num call center, eu era supervisora de telemarketing. Meu horário até era bom, era das 8 às 4 horas da tarde, 4h20. Daí era 6 por 1, né? Então eu trabalhava ou sábado ou domingo. E daí, gente, tinha toda aquela função, né? Só que a minha faculdade era bem pertinho do meu trabalho, demorava tipo 10 minutos caminhando pra chegar na faculdade, tá? Nem isso, era atravessar uma pontezinha que já chegava. Bom, e ainda eu era presidente do DCE, tá? Do Diretório Central dos Estudantes. E o que eu fazia?
Eu organizava tão direitinho a minha agenda que eu fazia assim, eu acordava às 6h30, tomava meu café, pegava o ônibus, na época eu não tinha carro nem nada, pegava o ônibus, acho que era 7h10 por aí. Pegava o ônibus, descia no trabalho, saía às 4h20. 4h20 eu saía, daí, tá, beleza, saía. Peraí que a Suzette tá vindo atrás de mim, eu vou ter que ir pra outra pista. Saía, ia pra academia. Daí ficava na academia das 4h30, que a academia também era pertinho, né? Claro, eu tô dando uma realidade de mesma coisa que eu me organizei, porque hoje em dia tu consegue ter uma academia perto do trabalho, né? Bom, fazia academia das 4h30 às 5h30, tomava o banho na academia, daí já saía pronta, né? Ia pro DCE, ficava das 6 às 7 no DCE, daí ali via alguma coisa de aula e depois ia pra aula. Geralmente eu saía da aula às 10 horas, a aula terminava 10h40, mas aí como eu não tinha ônibus, eu saía antes. Saía antes, pegava o das 10h20, né, que passava ali, e ia pra casa. Bom, essa rotina eu tive durante 4 anos. E eu ainda fazia trabalho voluntário na Vida Urgente, que é uma ONG que tinha aqui em Porto Alegre. E namorava ainda, tinha namorado, tudo. Então, assim, ainda me organizava para sábado, domingo, estar com o namorado, essas funções assim. Funcionou, gente, funcionou muito bem, porque parecia quanto menos tempo eu tinha, maior era a minha organização e eu mais tempo arrumava para as coisas. Então, assim, dá para fazer? Dá. Dá pra fazer, gente. Dá pra te adquirir mais um horário pro estudo. Como é que faz isso, Priscila? Primeiro, tu tem que traçar prioridades. Então, assim, eu chegava na hora do meu intervalo, na época, recém tava começando o WhatsApp, mas daí a gente falava muito por mensagem de texto, né, ou ligava e tal. Daí, na hora do meu intervalo do trabalho, que eu falava com as pessoas, ligava, mandava mensagem, tentava fazer as coisas que eu precisava fazer, ou numa pausinha do trabalho, ou no intervalo. Tipo, não tinha nada pra fazer no trabalho, às vezes não tinha, né, alguma demanda ali, tinha feito tudo. Daí sobrava um tempinho. Eu ia ler uma apostila, eu ia ver um negócio da aula, eu ia revisar uma matéria, ia fazer um trabalho que tinha pra fazer. E era assim que eu me virava. Deu super certo, gente, assim, ó. Só que eu prestava muita atenção na aula, assim. Eu tentava não utilizar o meu tempo fora pra estudar. Então eu ia pra aula e estudava, mas prestava atenção na aula, sempre tive uma memória fotográfica muito boa. E dava certo. Daí nas semanas das provas, daí eu me encarnava, daí eu estudava durante o intervalo. Eu me lembro que logo quando eu fui pra me formar, eu estudava assim, ó, de manhã, de tarde e de noite, assim. Eu virava, os olhos chegavam a estar assim, sabe, grudado. Então funcionava super bem, assim. Bom, daí as pessoas perguntam, Priscila, tenho condições de parar de trabalhar, fazer um acordo para estudar para concurso. Gente, assim, ó, tem que ter muita organização, tem que ter muita dedicação, tá? Porque tem muitas pessoas que param de trabalhar e não estudam, daí também não adianta, né? Eu acho que o ideal é assim, ó, tá com um edital previsto, uma coisa que tu quer muito, daí dá pra parar. Agora, se tu não tem nada previsto, não faz isso, sabe? Não vale a pena. Tipo, eu agora que não tenho concurso nenhum em vista, pra mim não vale a pena. Já tô começando a pensar em trabalhar, mesmo que eu ganhe pouco, porque é um dinheiro que circula, tenho minhas contas pra pagar, então eu vou pegar o que tiver, né? Não vou ficar muito escolhendo, eu quero isso, aquilo, aquele outro. Vou pegar o que vier e era isso, né? Eu acho que o importante é não ficar parado, sabe? Tu sempre ter uma renda pra não te preocupar com contas, sempre ter uma segunda opção, porque também não adianta tu ficar em casa parado, mas se preocupando com a conta do carro, o IPVA, o seguro, o escambau, que tu não vai ficar tranquilo, né? Então é isso, gente. Beijo!